sobre o acidente nuclear de Chernobyl. O acidente aconteceu no dia 26 de abril de 1986, em Pripyat, cidade soviética localizada na Ucrânia. O acidente ocorreu quando o reator número 4 da usina nuclear explodiu, deixando o reator aberto e lançando grandes quantidades de material radioativo na atmosfera. No dia do acidente, a usina estava passando por alguns testes de segurança e o objetivo desses testes era determinar o tempo em que as turbinas continuavam funcionando. Só que nessa hora houve uma queda de energia e alguns operadores da usina ficaram desesperados e acabaram tomando algumas decisões precipitadas, causando a explosão do reator número 4. Nesse dia, ocorreu ao todo 2 explosões. A primeira foi suficientemente forte para desprender o escudo protetor instalado logo acima do reator, que pesava mais de 1.000 toneladas, lançando para o ar alguns produtos de fusão nuclear extremamente tóxicos, como iodo, célcio e estásio. Já a segunda explosão fez com que mais de 300 kg de bloco de grafite fosse lançado para fora das instalações da usina. Com isso, o reator pegou fogo e uma enorme quantidade de elementos radioativos foi lançado para fora da usina por cerca de 10 dias. As autoridades soviéticas foram cautelosas, pois também não sabia da gravidade da situação. E só depois de 10 dias e 36 horas que foi começar o trabalho de evacuação da cidade de Pripyat. Ao todo, o governo soviético mobilizou mais de 1.000 ônibus para retirar a população da cidade. As pessoas foram informadas de que seria uma remoção temporária e por isso elas não levaram pertences pessoais. Tudo acabou ficando abandonado na cidade. Depois de algum tempo, aquela região inteira foi severamente afetada pela radiação e o total de pessoas evacuadas chegou a mais de 300 mil. Além disso, o governo soviético criou uma zona de exclusão, no qual toda uma região no raio de 30 km da usina não poderia ter a presença de humanos, pois tinha a presença de uma quantidade enorme de radiação. Depois de alguns meses, o governo soviético montou um comitê onde eles enviariam centenas de pessoas, como soldados, bombeiros e cientistas, para a cidade de Pripyat para fazer uma limpeza da radiação. Essas pessoas receberiam o nome de liquidadores e foram enviados mais de 600 mil pessoas para trabalhar na limpeza da radiação. Muitas dessas pessoas não tinham ideia dos riscos que seria voltar novamente àquela região. Por isso, várias pessoas acabaram morrendo e sofrendo algumas lesões. Muitas das pessoas que foram enviadas para ajudar a conter os danos de Chernobyl foram motivadas por dinheiro ou por patriotismo e por conta disso morreu mais de 8.500 pessoas atingidas pelo alto nível de radiação naquele lugar. Madrugada de 26 de abril de 1986. Explode a usina atômica de Chernobyl, na então União Soviética. A radiação se espalha pelo planeta. É o pior acidente nuclear da história. Exatos 30 anos depois, como está a região que foi mais atingida? Na fronteira da Ucrânia com a República de Belarus, os repórteres Álvaro Pereira Júnior e Marcelo Benincasa entram na chamada zona de exclusão. É uma área gigantesca e até hoje contaminada. O mais grave acidente na história da indústria nuclear. Ninguém sabe ao certo quantas pessoas morreram no desastre da usina de Chernobyl, na Ucrânia. Em pânico, o mundo parou para assistir. O desastre de Chernobyl. Centrale nucleare de Chernobyl. L'accident de Chernobyl. Num ponto perdido da então União Soviética, na Ucrânia, a 20 quilômetros da fronteira com a Bielorrússia, o reator 4 do complexo nuclear V.I. Lenin tinha voado pelos ares. O Ocidente desconfiava. Radiação muito acima do normal estava sendo detectada em países como a Suécia. Mas vinda de onde? A explicação da real gravidade do desastre só aconteceu 18 dias depois, na voz do líder Mikhail Gorbachev.
uma nuvem radiativa formada na União Soviética se espalhava pelo hemisfério norte. As pessoas fogem da região onde aconteceu o acidente. Vendo o perigo se alastrar, o mundo se habituava ao nome de uma modesta cidade ucraniana, que também identificava a usina, Chernobyl. 30 anos depois, o que restou nessa região contaminada? A gente vai voar até Chernobyl, mas antes disso a nossa viagem começa aqui, no Viaduto do Chá, no centro de São Paulo. E nós viemos até aqui por uma razão importante, para fazer uma medição da radiação ambiente. Está dando 0,15 microsievert. Microsievert não precisa se importar com isso, o importante é o número, 0,15. Lá na região de Chernobyl, a gente vai fazer outras medições para comparar com o valor de São Paulo. É para lá que a gente vai. Nossa viagem começa agora. Saindo de Kiev, a capital da Ucrânia, para chegar à usina, existe um controle muito rigoroso. O complexo fica dentro da chamada zona de exclusão, a mais atingida pela radioatividade e até hoje de acesso restrito. São infinitas autorizações, telefonemas, carimbos e a sensação de que a qualquer momento podemos ser barrados. Finalmente, entramos. Primeira parada, uma cidadezinha que na época tinha 14 mil habitantes. Esse vilarejo aqui é que é a cidade chamada Chernobyl. Ele fica a cerca de 20 quilômetros da usina. Hoje, só 3 mil pessoas têm autorização especial para ficar aqui. E tem um monte, mas um monte mesmo, de casas abandonadas como essa aqui. Toda essa estrada, até o final, é de casas abandonadas. Seguindo viagem, chegamos à usina onde tudo aconteceu e que hoje está desativada. Uma longa espera do lado de fora até que finalmente começa a visita. Teve toda uma preparação, roupa especial, protetor para o sapato, protetor para o cabelo. Parece até um pouco que a gente está num filme de ficção científica dos anos 80. À medida que a gente vai chegando mais perto do reator que explodiu, a gente também vê uma mudança nos níveis de radioatividade. Quando a gente mediu no centro de São Paulo, era 0,15 microsievert por hora. Aqui está dando 0,96. É pouca coisa ainda, mas mostra que tem um aumento claro. Lá no fim, um dos centros nervosos da usina, uma sala de controle. Madrugada de sábado, 26 de abril de 1986. Numa sala de controle idêntica a essa, a equipe de plantão começa a fazer um teste. O objetivo: verificar o funcionamento da usina em baixa energia. Para isso, a potência do reator 4 foi reduzida, muito além do recomendado pelo manual, e acabou caindo a zero. O teste tinha falhado. Para reverter, a chefia mandou subir de volta a potência, mas o reator, instável, não aguentou a pressão. Alguns dos trabalhadores que estavam aqui correram para o reator para ver o que estava acontecendo. Eles foram fulminados, quase todos morreram imediatamente. O teto de 1.000 toneladas foi arrancado. Quilos e quilos de material tóxico foram expelidos a 1 quilômetro de altura. Com o núcleo exposto, emitindo radiação, o reator queimou por 10 dias. Entre funcionários da usina e os primeiros bombeiros a chegar, 134 pessoas sofreram a chamada síndrome aguda da radiação, quando o corpo recebe doses altíssimas. Dos 134, 28 perderam a vida quase imediatamente. Outros 30 foram morrendo ao longo dos anos e 76 estão vivos até hoje. A radiação ainda deixa rastros. Dentro da usina, em frente ao memorial para um dos primeiros funcionários a morrer, um medidor dispara. Na casa das bombas, o número sobe ainda mais. 16,4
microsievert por hora. Mais de 100 vezes, 110 vezes a radiação do centro de São Paulo. A visita chega ao fim. Tem uma última etapa que é uma medida para ver quanto de radiação a gente eventualmente absorveu. Vou botar as mãos aqui. Aí liberou para passar. Estamos liberados. Na época do acidente, não havia esse controle todo. Este cientista que participou das primeiras inspeções relembra o clima de caos e improviso. Não tínhamos equipamento para medir qual era a radioatividade onde nós estávamos. Não havia a preparação necessária naquele momento, porque ninguém sequer cogitou que um acidente desses pudesse acontecer. Estrôncio 90, iodo 131, césio 137, uma lista apavorante dos elementos radiativos mais perigosos se misturava ao ar de Chernobyl. Era preciso agir rápido, mas não foi bem isso que aconteceu. A 4 quilômetros do reator fica Pripyat, uma cidade construída para os trabalhadores da usina. O acidente foi de madrugada e Pripyat amanheceu assim. A população ainda não sabia da gravidade da situação. Era um sábado de sol. Crianças brincavam, famílias tomavam sorvete, até um casamento acontecia. Estes flashes, marcados no filme para sempre, são resultado da radiação. No dia seguinte, só 36 horas depois de o reator explodir, a calma terminou. Pripyat foi esvaziada, e não só ela. Uma operação gigantesca tirou das áreas mais próximas ao reator um total de 166 mil pessoas. Nos alto-falantes, a ordem. Уважаемые товарищи, соблюдать спокойствие, организованность и порядок при проведении временной эвакуации. Nos falaram que deixaríamos a cidade por 3 dias, mas eu sentia que era para sempre. Ina tinha apenas 11 anos, mas ela estava certa. Nós fomos embora, eu e a minha mãe, em um ônibus lotado onde mal dava para respirar, sem saber para onde ou para quê. Alexei, hoje marido dela, também tinha 11 anos. A mãe dele, uma engenheira nuclear que trabalhava no reator 1, logo percebeu o perigo. Entendíamos perfeitamente que tínhamos que deixar a cidade, mas antes disso queríamos descontaminar tudo. Eu e minha vizinha fomos pegar água, panos, sabão em pó e começamos a lavar a entrada do prédio. 30 anos depois, os 3 que hoje moram em Kiev, capital da Ucrânia, ainda visitam Pripyat. Minha mãe diz que Pripyat está sempre na nossa cabeça e nos nossos corações, e isso é muito verdade. Mas como está Pripyat hoje? Por causa da contaminação, é uma cidade fantasma. Em 1986, viviam aqui 50 mil pessoas, entre elas esta mulher. A Valentina é enfermeira, ela morava aqui em Pripyat, ela tinha 28 anos e estava de plantão no hospital na noite em que aconteceu o acidente. A Ana é a jornalista aqui da Ucrânia que está ajudando a gente nessa produção e ela vai traduzir o que a Valentina está falando. Recebemos 56 pessoas das 2 até as 8 da manhã. Lavamos todos eles. Toda a roupa que eles vestiam foi jogada no porão e todos foram internados. Funcionários da usina e bombeiros. Valentina nos leva até o hospital e indica a sala onde trabalhava. Ali, atrás da porta, olha. Dentro do que era o pronto-socorro, ela aponta um pedaço da roupa de um bombeiro, um trapo que ficou por ali. Vem, mede a radiação ali. Disparou em questão de segundos, né? Vamos embora, é muito. Lá no centro de São Paulo estava dando 0,15. Então aqui é um valor 100 vezes maior. Não é uma coisa assustadora, mas também não é aconselhável que se fique muito tempo aqui. Como eram cerca de 15 microsieverts, a gente vai embora com calma.
Só seria o caso de sair correndo se o visor mostrasse um valor maior do que 1000. Existem pontos altamente contaminados em toda a cidade fantasma. Essa garra mecânica, ela foi usada na operação de resgate bem em cima do reator 4, logo depois da explosão. Não para de subir, 29. 200 vezes mais do que medimos no centro de São Paulo. Este parque é um dos símbolos da cidade vazia. Nunca foi inaugurado oficialmente. Fugindo da contaminação, famílias deixaram tudo para trás. Ainda tem a cozinha, tem restos de um fogão, um armário. A gente achou aqui alguns jornais que estavam espalhados nesse prédio abandonado. Esse aqui é o Pravda, que era o maior jornal da União Soviética, o jornal que refletia a linha do Partido Comunista. E a data, 5 de março de 1986. O acidente foi 26 de abril de 1986. Aqui em Pripyat, a vida parou em 1986. Para os sobreviventes que fugiram dali, para aqueles que viram o acidente de perto, a vida, apesar de todos os traumas, seguiu em frente. Mas nunca mais foi a mesma. A dona de casa e a mãe. Os ex-militares. O eletricista, o veterano de guerra. Histórias pessoais muito diferentes, mas com um traço comum. As vidas marcadas por Chernobyl. Na madrugada de 26 de abril de 1986, depois que um teste de equipamentos deu totalmente errado, toneladas de material radioativo vazaram. Nunca houve nada comparável a Chernobyl em lugar nenhum. Só depois de 36 horas o governo soviético tomou uma decisão radical: criar uma zona de exclusão. Nas repúblicas da Ucrânia e da Bielorrússia, quem morava num raio de 30 quilômetros da usina foi retirado às pressas. Todos os dias surgiam novas perguntas. A primeira: como bloquear a contaminação? Foi chamado o poderoso Exército Vermelho. Igor chegou já no dia seguinte. Nos deram a missão de conter o mais rapidamente possível as consequências da explosão. Jogar do ar uma substância especial para impedir a proliferação de substâncias radiativas na atmosfera, sem equipamento de proteção, só com máscaras. Andrei se apresentou 9 dias depois. Eu reparei que a vida tinha parado ali, porque eu via, do alto, os carros abandonados, as roupas ainda penduradas nas varandas. Os dois eram navegadores de helicópteros. Logo vieram os primeiros sintomas. Eu tinha náuseas durante os voos. Um gosto metálico nos dentes, a cabeça girando, náusea, dores no coração. Eles faziam parte dos chamados liquidadores. Receberam esse nome porque iriam liquidar a radiação. Eram cerca de 600 mil homens e mulheres. Os liquidadores eram como soldados na frente de batalha. Eles iam porque acreditavam que precisavam ir. O eletricista Victor conta que era um deles. Eu fui para lá voluntariamente. Ele se ofereceu para consertar os painéis de energia da usina. Eu ficava bem embaixo do reator. A gente colocava gás no nariz e na boca. Não tinha mais nada de proteção. Enquanto tudo isso acontecia na Ucrânia, do outro lado da fronteira, a Bielorrússia sofria em silêncio. Saindo de Kiev, capital ucraniana, nós vamos para lá. Mas não é fácil conhecer esse lado esquecido da história. Belarus é a antiga República Soviética da Bielorrússia. Das antigas repúblicas que pertenciam à União Soviética, ela é a mais soviética de todas. Continua a vigilância, continua a burocracia. Na fronteira, filas imensas.
e um controle muito lento e desconfiado. Ficaram olhando com lente de aumento meu passaporte 500 mil vezes. Demorou, mas passamos. São mais 7 horas pelas planícies infinitas de Belarus, que tem o tamanho do Paraná e cerca de 10 milhões de habitantes. O presidente Alexander Lukashenko é o mesmo há 22 anos. E a arquitetura da capital, a desolada e limpíssima Minsk, mantém o estilo monumental soviético. Num bairro sossegado, trabalha o doutor em ecologia Alexei Nesterenko, filho de Vassily Nesterenko, um físico que se destacou na época do acidente. Meu pai era um dos maiores especialistas da União Soviética em energia nuclear. Ele sabia que naqueles primeiros instantes depois da explosão, o grande perigo era a quantidade gigantesca de iodo radiativo, o iodo 131. Este outro cientista, diretor de um hospital especializado em vítimas da radiação, explica. O iodo entra na tireoide em grandes quantidades. Se esse iodo é radiativo, isso pode levar ao câncer de tireoide. Como se proteger? Tomando pastilhas de iodo, mas de iodo normal, não radiativo. Assim, quando o iodo radiativo chega, não tem mais espaço para ele na tireoide. O pai de Alexei deu o alerta. E ele tentou entrar em contato com os líderes na Bielorrússia para distribuir iodo para todas as pessoas do país imediatamente. Ele foi ignorado. Hoje, Alexei comanda um instituto independente criado pelo pai, que morreu em 2008. A equipe roda por Belarus, medindo traços de radiação em crianças e distribui um medicamento para baixar a radiação no organismo. Essa radiação não vem mais do iodo, que dura poucas semanas e tantos anos depois já desapareceu. O vilão que ainda preocupa e que também vazou de Chernobyl é um velho conhecido dos brasileiros, o Césio-137, que demora muito mais para desaparecer. Em doses altas ele é terrível. O número de células de defesa do corpo despenca. A maioria morre por infecção generalizada. Em 1987, em Goiânia, 4 pessoas morreram ao entrar em contato com o Césio, que estava dentro de um equipamento hospitalar jogado em um ferro velho. Entraram em contato com o Césio 137, 243 pessoas. Na região de Chernobyl, rastros de césio radioativo são encontrados até hoje, principalmente no leite, em cogumelos e frutas silvestres. Tanto que essa placa na beira da estrada adverte: contaminação radiativa. A colheita de cogumelos e frutas silvestres só é permitida com controle radiométrico obrigatório. Você faz sopa de cogumelos para você e para o seu filho, e esses cogumelos estão radiativos. Você faz isso uma vez por semana, pelo resto da sua vida. Aquilo se acumula. E como saber quanto acumulou? Agora o pessoal do Instituto vai fazer uma medição da radiação total no meu corpo. O resultado sai rápido. Deu menos de 3. A unidade é becquerel por quilograma. Mas importante é o número 3. Tem crianças que eles medem no interior aqui de Belarus que tem 375. É para o interior que nós vamos, para a área mais contaminada, a zona de exclusão. Para entrar, outra maratona de burocracia. Apareceu mais uma taxa para pagar. Passamos 3 horas numa repartição, até que a liberação vem. A zona de exclusão de Belarus é totalmente rural. Nessa pedra vermelha está escrito que aqui era o vilarejo de Droniki, que tinha 232 habitantes e que todos eles foram retirados daqui em 1986. Como a população foi embora, os animais tomaram conta. A gente pergunta se o guia já viu algum animal deformado pela radiação. Não, isso tudo é mito.
Só animais comuns. Lobos comuns, alces, javalis, renas. O clima é de sossego e foi em busca disso que muitas pessoas tiradas daqui por causa do acidente acabaram voltando. Aos 83 anos, este veterano de guerra vive sozinho. Quando Chernobyl explodiu, nos tiraram daqui. Simplesmente expulsaram. Destruíram nossa casa, envenenaram a terra. Ele mostra com orgulho o retrato de suboficial do exército. O vilarejo do Sr. Piotr se chama Sabali. Não fica mais dentro da zona de exclusão, mas é bem do lado. Chegou a ter 10 mil habitantes. Hoje só restam uns 30. Entre eles a dona Evdokia. Quando Chernobyl explodiu, ela já morava aqui. Por causa da contaminação, foi transferida pelo governo para o outro extremo do país. Mas 2 anos depois, o coração falou mais alto. Eu tinha saudades, eu queria vir para casa. Nessa vila eu me casei, meu marido morreu e me mudaram para outro lugar, mas eu voltei. A filha voltou também, para cuidar da saúde da mãe, hoje com 84 anos. Disseram que a radiação iria afetar os ossos. Isso é muito comum por aqui, atribuir as doenças à radiação. Mas qual será realmente o mal que a radiação de Chernobyl causa e ainda pode causar? Na verdade, ninguém sabe ao certo. Tanto que, no aniversário de 20 anos do acidente, as Nações Unidas soltaram esse documento aqui, um estudo chamado Fórum de Chernobyl. Foi uma bomba que caiu sobre a comunidade científica. Acho que esse documento apresenta só a metade da verdadeira dimensão da tragédia. É um texto conveniente. Segundo esse estudo, só dá para associar um tipo de doença ao acidente: câncer de tireoide em crianças. Foram cerca de 4.000 a 5.000 casos que resultaram somente em 20 e poucas mortes, porque é um câncer facilmente curável. Mas quem está com a mão na massa, lidando hoje com as crianças, enxerga outras coisas. Por exemplo, as crianças da região têm dificuldade para se concentrar e não aguentam fazer nem as atividades físicas mais simples. O polêmico documento da ONU também descarta uma relação direta entre a radiação do acidente e o aumento de outras doenças. Leucemia, câncer de estômago, outros tipos de câncer, como câncer de garganta, nada disso daria para relacionar com Chernobyl. Mas longe dos números frios dos relatórios, as histórias que ouvimos de quem combateu a radiação mostram uma outra realidade. Os navegadores de helicóptero Igor e Andrei se aposentaram cedo. Igor aos 35, Andrei aos 40. Tenho problemas no fígado, nas artérias, nos olhos. Não posso viver sem remédios. Todos os que enfrentaram a radiação têm problemas de saúde. Não há nenhuma exceção. Dos que conhecemos, o caso mais grave é o do eletricista Victor, que conta ter trabalhado embaixo do reator. Hoje, com 60 anos, ele tem catarata e câncer de tireoide. E luta para provar que a culpa é de Chernobyl. Enquanto o debate médico continua, o reator destruído espera um destino final. Vence este ano a validade do sarcófago de concreto, construído às pressas para conter a radiação. O substituto, essa estrutura gigantesca de aço inoxidável, que até o fim do ano que vem vai ser deslizada por trilhos para cobrir o reator. Pro bem ou pro mal, as histórias de pessoas como as senhorinhas da aldeia, do veterano de guerra e dos 3 liquidadores já estão escritas. Resta cuidar das crianças de hoje e tentar proteger as futuras gerações. Os engenheiros garantem que a nova cobertura vai mesmo lacrar o reator. A garantia é de 100 anos.
We were climbing up the highest part of the Chernobyl zone. I was carrying a flag on my back, which sometimes scraped the rails of the stairs. The banner was red, but it had nothing to do with the ideology. At that time, we didn't know any other banners except red. We were dragging it at the top in the honor and for the memory of those who had finished today this inhumanely difficult and deadly dangerous work. People said that it was our common great victory. Perhaps yes. However, for me, it will remain the aggregate of separate, personal, and individual victories. There were 3,823 of them. This number I will retain in my memory for the rest of my life. I visit Chernobyl often, almost every 2 to 3 years. I understand that the nostalgia for the time of the global catastrophe is, to put it mildly, quite suspicious. But I am attracted by this place as an ex-soldier attracted by the past battlefields. Perhaps that everything that was happening here 25 years ago looked pretty much like war. Все вы знаете, недавно нас постигла беда. Авария на Чернобыльской атомной электростанции. 26 апреля в час 23 минуты произошла авария. Многие советские, одобряя меры, предпринимаемые государством в связи с аварией на Чернобыльской АЭС, впервые реально столкнулись с такой грозной силой. Частичным разрушением активной зоны реактора. Хотят внести свой личный вклад в ликвидацию ее последствий. Такой является ядерная энергия, вышедшая из-под контроля. On September 1st, 1986, I was flying on a regular rendezvous with Masha. Lately, I was doing it almost every day. By that time, all that the destroyed reactor had spit out was collected and buried. Now, Bardogliere will work out and will go. Bardoglierame, we called helicopters, spraying over the area a special blend of barda, slop, which binded radioactive dust. Today, they were a couple of hours late, and from the top for 5 minutes, I was able to observe the destructive power of the peaceful atom. Well, the corridor is free, and hello, Masha. I feel all of your 1,000 Roentgens by a familiar chill of vile fear. I do not remember who first had the idea to call the working areas on the roofs using female names, but the names remained. Area K, Katya, a weak woman, just up to 1,000 Roentgens. Lyuda and Nina, more impressive, with 1,500 to 2,000 Roentgens. Well, about Masha, we all spoke only in reverent whispers. We represent a group for dosimetric investigation. 32 volunteers who were to prepare the cleaning of the roofs. All were nothing else but civilians, but in a moment becoming more military. The commander, Yuri Samoylenko, headquarters chief, Viktor Golubev, and the headquarters, a small undamaged room under the roof. Here in this room, decisions are made and the scope of work is determined. Here also the main task is specified. Everything is to be done by the robots. People should be used only in case of emergency. Until that day, everything seemed to go according to plan. Robots were collected from around the world, one by one. It was an ordinary tractor with a remote control cable. It was sheathed in lead, and we attached a bulldozer blade and named it Fyodor. Fyodor worked no worse than the other handsome robots, mounted on a chassis
lunar rover, the same one that was deployed on the moon in the mid-70s. However, they worked only in the low-level Katya and Nina regions. Masha still did not allow us to enter. For her, a very special lady, a German police robot with the playful name Joker was bought. Actually, today, I was flying to determine the route for its deployment on the roof. And when I returned, I found out that when it landed, this German robot refused to work. When people ask me what associations I have with Chernobyl, I reply, I associate it with the chime. With ordinary ringing, we signaled to each other about the end of the shift or about the possible dangers. And also with a small Röntgen-level accumulator that each of us was wearing on his chest like a cross, the so-called calculator of life. Да, они заряжены и выставлены на 10 рентген. Это самая высокочувствительная зона. От 10 рентген до 20. Это наибольшая точность показаний прибора. Сейчас у вас сразу есть. Every night we took records and noted in the journal the dose received every day. Gradually, it increased and achieved the maximum permissible threshold, 25 rem. After that, the man had to be taken away from the area, or as we called it, discarded. It was an interesting threshold. Some deliberately overcame it. They did not take the X-ray calculator on their ships, knowing that if they would be discarded, recruits who had no experience would be forced to begin work anew. Others asked people going to work to take their calculators with them. We did not refuse. It is useless to keep an unreliable person, so that these devices measured not only the level of radioactivity, but the level of human dignity. After working in the zones with high radiation, you begin to understand that radiation is not only dangerous, but also insidious. It seemed to affect even the psyche. Sometimes an experienced, well-trained person, in the most crucial moment, suddenly lost his self-control, made a lot of mistakes, and he was lucky if it finished with just injury. That is why we were desperately pulling robots to clean roofs. For God's sake, not to leave this work for people. And this despair resulted in the most incredible, adventurous projects. Вот эта зона дезактивирована. Эта зона и эта зона. Здесь видите, по флажкам здесь немного, да? Так. На нее ставим ДШК. Калибра 12,7 с разрывными пулями. Почему разрывные? Чтобы не было рикошетов. И обрабатываем вот этот вот завал. Здесь перебиваем трубопроводы, которые лежат. Графитовые блоки в муку толкем. С этой стороны. А дальше гидромонитором смываем. А здесь роботом сдвигаем сюда в завод. Of course, for robots, it was easier to handle the small fragments. And of course, we were not allowed to shoot in the blocks with a gun. At the same time, we were pressed. Do it faster. The country can no longer stand this nightmare. Despite the protests of Samoylenko, we had to release the Joker right on the graphite debris. There he stuck. Yuri Samoylenko, our civil general. Every time when people had to work on the roofs, he felt defeated as a person. He would be awarded the Hero of Socialist Labor, but he would never wear it. We knew that if the robots would not handle it, then a mass of people would be launched on the roofs. A relevant order had already been prepared by the governmental commission.
The German robot was our last argument to avoid it. But first, Joker had to be revived. And it could be done only by the biorobots. In other words, by us and by the soldiers who helped us. The last mission of the operation to free the Germans from Soviet captivity was given to me. Previous three-man teams managed to attach the robot to the windlass, and now we had to pull it free. The truth is that it wasn't very successful. In the remote control office, they also could not determine the cause. The camera had a limited view, and I had to make a so-called visual inspection and get more closely acquainted with the Joker. From the winch to the chimney, it was around 70 feet. You can approach around 10 meters. No more. A little bit more. All right, stop. You can't go any further. Here it is, our cutie. It has overridden a graphite block with its right caterpillar track, and now is sitting on 12,000 Roentgen fragment, like a hen on its nest. I'm adjusting the operator's work by radio, and there... O nome do canal mudou recentemente. Esse, na verdade, é o primeiro vídeo que eu estou postando desde que o nome do canal mudou. E também tem uns 5 meses que eu não venho postar vídeo aqui nesse canal, né? Mas eu estou tentando, e com fé em Deus, esse ano a gente vai postar vídeo todo dia. Todo dia não, 2 vezes por semana, né? Porque eu quero monetizar logo o meu canal. E depois de uns 1000 anos sem postar vídeo, a gente volta aqui com a cara limpa mesmo, né? Com um vídeo novo pra postar. E assim, gente, eu queria muito que vocês se inscrevessem no meu canal, quem não é inscrito, né?